comemoração ao Dia da Árvore, o Comitê de Gestão Socioambiental do Tribunal de Contas vai realizar a campanha Uma Muda, Muda o Mundo. São 300 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica que serão distribuídas aos servidores do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Essas mudas são cultivadas num dos viveiros do projeto Replantando Vida, desenvolvido há 7 anos pela Nova SEDAI. Para conversar sobre este projeto, estão aqui no estúdio Cristiano Camacho, mestre em Geologia de Engenharia e Meio Ambiente e também membro do Comitê de Gestão Socioambiental do TCE Rio de Janeiro, e Alcione Duarte Ferreira, coordenador dos programas de ressocialização e reflorestamento da SEDAI. Sejam bem-vindos. Obrigado. Alcione, eu vou começar com o senhor, né? De onde surgiu, como surgiu o projeto, a ideia do projeto Replantando Vida? Por necessidade de mão de obra. Nós vivíamos um momento de dificuldade para enfrentar os problemas hidráulicos que a SEDAI enfrenta no dia a dia, e foi em função desse problema que veio a alternativa de utilização da mão de obra prisional. Fui muito influenciado pelo Dr. João Luiz do Bock Pinot, que na época era secretário de Justiça, e aí começou o trabalho prisional dentro da empresa. O tempo foi passando e começamos a viver um problema de uma forma mais intensa, que era justamente a qualidade da água bruta, a água que nós utilizamos para poder transformá-la em água potável. E a alternativa que nós tínhamos era atuar também junto aos órgãos focados na questão ambiental, ajudando no reflorestamento das matas ciliares, principalmente da bacia do Rio Guandu. E foi por ali que isso começou. O início foi muito difícil, era uma matéria que nós não dominávamos, mas aí estabelecemos parcerias com, por exemplo, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que tem expertise na área da engenharia florestal. Ela ajudou qualificando a mão de obra. E cada vez que um passo era dado, e a gente ficava mais estimulado a caminhar nesse sentido. Hoje, a gente tem aí, nesse período, a construção de 6 viveiros, o último agora no Complexo do Alemão, no Morro do Adeus, com uma capacidade simbólica de produzir 25 mil árvores por ano, mas a capacidade de produção total do nosso programa é de 1.600.000 árvores por ano. Então, a necessidade da mão de obra foi o que gerou essa proposta, que hoje é um grande programa, onde a gente estabeleceu parcerias assim que realmente estão comprometidas com o problema ambiental, enfrentando esse problema no dia a dia. Uma dúvida minha, explica pra gente como funciona esse projeto no sistema prisional. Olha, é uma coisa que começa com a autorização da Justiça, para que as pessoas que já têm direito ao trabalho extramuro e que dependem única e exclusivamente de uma carta de trabalho, possam sair. A partir da autorização do juiz, que hoje quem dá essa autorização é a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, essa pessoa começa o dia a dia conosco. E aí entra a qualificação, entra o trabalho. E tem uma coisa que é muito importante nessa história, né? Nós não os vemos como presos, nós os vemos como operários. E essa relação de trabalhadores, gerentes, encarregados, muda um pouco o sentimento que ele traz do cárcere. Isso ajuda muito essas pessoas a refletirem sobre suas vidas. Tanto é que os resultados práticos disso, no coração e no comportamento dessas pessoas, é indiscutível. A gente tem que desligá-los num determinado momento do cumprimento da pena. Quando eles vão para a liberdade condicional, conseguem a progressão de pena para a liberdade condicional, por força de lei eu tenho que desligá-lo. Mas, às vezes, mantemos contato. E aí, como vai a vida? E sempre as respostas são muito boas, as famílias ajudam muito nessa história e tem sido assim um presente
para a SEDAI, para quem trabalha nessa história, um grande presente, porque a gente mexe com a questão humana, com pessoas, e a gente com essas pessoas hoje também com a natureza. E eles se sentem felizes por isso, porque são eles os atores principais de pegar áreas que estão degradadas, revegetando. Eles sabem a importância disso para a água, eles sabem a importância disso para o ar, eles sabem a importância do trabalho que eles fazem para tudo que envolve as nossas vidas hoje no planeta. Então é uma coisa que toca a todo mundo, inclusive a eles. Uhum. Agora, Cristiano, ações como essas, né, essa, por exemplo, que distribui mudas de plantas, realmente ajudam a promover a conscientização ambiental? Sim, com certeza, Marcela, já que proporciona reflexões em torno do plantio de árvores, né? E, além disso, o uso racional de recursos naturais disponíveis na natureza. Uhum. No TCE, como é que foi a aceitação desse tipo de ação? Foi positiva, né? Inicialmente tivemos determinadas resistências, mas ao longo do desenvolvimento, né, foi caminhando tranquilamente, sem problemas. Foi bem positivo. E além da questão do plantio das árvores, nós temos outras ações, né, no tribunal, como a coleta, né, do óleo de cozinha, bem como também projetos em torno do incentivo na questão dos produtos orgânicos, né, ali com feiras no tribunal. Bom, Alcione, quais são os resultados concretos, né, desse projeto Replantando Vida, tanto para o meio ambiente como para a ressocialização dos presos? Bom, começar com cada muda o mundo. Você imagina, somos 7 bilhões de habitantes nesse planetinha. Se num dia cada um de nós plantássemos uma árvore, num dia só no ano, seriam 7 bilhões de árvores num só dia. No estado do Rio de Janeiro, somos milhões. Se fizéssemos isso que o tribunal propõe a fazer, seriam milhões de árvores plantadas num só dia. Então, os resultados são ótimos. Essa parceria com o tribunal, para nós, é a comprovação de que nós estamos no caminho certo. Tem o tribunal, tem prefeituras, tem o Tribunal de Justiça, enfim. Tem tanta gente se envolvendo nisso, querendo, eu quero muda, eu quero árvore, me dá que eu vou plantar aqui, plantar ali. Você vê quase todas as árvores que estão em volta do Tribunal de Justiça foram plantadas por presos e as árvores produzidas dentro do projeto. Estão crescendo aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, os resultados são excelentes. Agora, em números, vamos aí. 2.500 homens e mulheres já passaram por essa história, aprendendo e convivendo com quem trabalha. 2 milhões de mudas, que eu considero um número pequeno, mas é o real, já foram produzidas, plantados uma parte diretamente pela SEDAI, por essa mão de obra, e outra parte distribuída nessas parcerias. Os resultados eu acho que não poderiam ser melhores. Eu acho que o tempo, esses últimos 8, 7 anos foram muito bons, porque as pessoas que decidem, que têm poder, compreenderam a importância desse trabalho e deram condições dele crescer. Nós começamos isso com 60 homens, hoje temos um número de vagas na empresa que pode chegar a 500 apenados, 500 presidiários trabalhando com a gente no dia a dia. Então, o que mais a gente espera? Que outras empresas façam a mesma coisa. Que não só a iniciativa do Estado, uma empresa como a SEDAI, que é uma empresa pública, uma empresa estatal, que outras empresas também façam. Que as grandes empresas cumprem um papel social importante, trazendo de volta essas pessoas para a sociedade de uma forma diferente e, de uma certa maneira, ajudam muito ao meio ambiente. Eu acho que não podia ser melhor. Cristiano, quais são as principais medidas adotadas pelo Comitê de Gestão Ambiental do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro? E eu vou pedir para o senhor responder essa pergunta, só que depois do intervalo. A gente não tem tempo, o primeiro bloco acabou, mas a gente volta rapidinho. O TCE Notícia faz um breve intervalo. A gente volta já já.